Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Excel. E hoje a gente vai continuar aí os estudos das principais abas do Excel, tá? E a gente vai ver aí a aba de fórmulas do Excel, tá? Vamos lá para o nosso Excel. Então aqui, ó, a gente vai aqui na aba de fórmulas, tá? Então, ó, nessa aba de fórmulas, a gente tem aqui, ó, todas as fórmulas do Excel ou funções, tá? Qual é a diferença entre fórmulas do Excel e funções, tá? As funções são todas aquelas opções que a gente tem do Excel de fazer cálculos já padrão Excel, tá? As fórmulas já prontas do Excel. As fórmulas que vêm prontas do Excel, o Excel chama de função. Fórmulas são as fórmulas que a gente cria. Então, por exemplo, se eu fizer uma conjunção de uma fórmula do if mais o VLOOKUP, isso é uma fórmula, porque eu criei essa fórmula, tá? Todas as fórmulas que vêm prontas já padrão do Excel, eles chamam de funções, tá? Então aqui eu posso inserir uma função, aqui ó, se eu clicar aqui ó, em inserir uma função, ele vai aparecer aqui ó, todas as funções que existem no Excel para mim, e eu posso aqui ó, selecionar por tipo de função. Então aqui ó, todas as funções eu posso ver, só financeira, data e hora, matemática e trigonometria, estatística, procure referência, banco de dados, texto e assim por diante, tá? Eu posso dividir por categoria aqui e buscar. Então, por exemplo, ó, eu quero alguma estatística, vamos pegar aqui o de average, tá? E aí aqui ele explica para você o que cada fórmula faz, tá? Então eu posso fazer dessa forma, eu posso vir aqui, ó, eu já tenho umas fórmulas padrões aqui, ó, de soma, average, contar números, máximo e mínimo, tá? Aqui as formas mais recentes utilizadas. Aqui ele já dá algumas fórmulas já pré-prontas, né? Dividido por categoria. Então, financeira, lógica, texto são normalmente as mais utilizadas. Tá? Então, aqui também ó, tem as outras. Ó, então, você pode selecionar por aqui também. Ou você pode simplesmente vir aqui, por exemplo, e digitar a fórmula. Você não precisa usar lá. Lá é só se você precisar pesquisar alguma forma que você não lembra. Então, ó, a função if, e aí eu abro o parênteses. Toda vez que eu for usar uma função do Excel ou fazer um cálculo, alguma coisa do gênero, eu preciso que envolva cálculo, eu preciso usar o igual para dizer que é uma função ou uma fórmula, tá certo? E abrir o parênteses para colocar os argumentos de dentro da fórmula, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas aí, tá? Então, gerenciador de nomes, então eu posso dar nome para as coisas, eu posso dar nome, por exemplo, para esse intervalo aqui, ó. Vamos supor que eu quero chamar esse intervalo aqui, ó, de Bruno, tá? Ó, eu seleciono o intervalo que eu quero, venho aqui no cantinho e digito o nome que eu quero, ó, Bruno, tá? Então, se eu tiver aqui agora, ó, eu vier aqui digitar Bruno, olha o que vai acontecer. Ele vai selecionar para mim, ó, o intervalo que eu tinha selecionado antes, tá? Isso vai ser muito útil a hora que a gente estiver trabalhando com base de dados, selecionar intervalo, usar para fazer fórmulas, tá? Isso vai ser bem interessante lá na frente. Então, ó, aqui, ó, quando eu venho aqui em Name Manager, ele vai abrir para mim todos os intervalos que eu criei. Nesse caso aqui, ó, eu criei só o Bruno, só tem um intervalo, tá? Eu vou deletar aqui porque a gente não vai usar nesse momento. Né? Aqui eu posso criar um novo. Aqui eu tenho a opção de criar alguma coisa, algum intervalo sobre de uma seleção, tá? A parte de rastreabilidade e auditoria de fórmulas, então todas as fórmulas e eu consigo rastrear de onde está vindo, de como está vindo, tá? Ver quais são os erros que estão acontecendo, ó. Error checking, tá? Checking e assim por diante. Então tudo isso aqui a gente vai ver depois em aulas mais específicas. Aqui eu consigo dividir a minha janela, né? Aqui eu tenho algumas configurações de cálculos. Então, toda vez que você, por exemplo, faz uma fórmula no Excel, ó, tá? O Excel faz um cálculo automático, ou seja, toda vez que você alterar aqui o valor, ó, o Excel vai mudar um número aqui, ó. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui uma fórmula para a gente gerar, para você ver entender o que eu estou falando, ó. Tá? Então, o que eu estou falando aqui para o Excel? Eu estou falando para ele somar 20 mais um valor aleatório entre 1 e 20, tá? Então, toda vez que eu... ponto e vírgula. Tá, ponto e vírgula.
tá? Então toda vez que eu alterar qualquer valor, ó, ele vai alterar aqui, ó. Lá, tá vendo, ó? Ó, ele vai alterando lá. Por quê? Porque ele tá pegando toda vez cálculos aleatórios. Então toda vez que você muda alguma coisa dentro da célula do Excel, o Excel recalcula todas as células da planilha, tá? Então você pode habilitar e desabilitar essa função aqui, tá? Isso vai depender muito de como você usa. É bom deixar o automático, porque você vai vendo os números em tempo real, tá? Mas ao mesmo tempo, se você tem muita fórmula, muito cálculo, o Excel pode ficar pesado recalculando todas as fórmulas ao mesmo tempo e travar, tá? Mas isso são planilhas bem pesadas, tá? Que envolvem muito cálculo, tá? Então, só tomar um pouco de cuidado, tá? Aí eu posso aqui, ó, usar a calcular agora, né? Recalcular todos automáticos. Se eu tô aqui no manual, por exemplo, que eu falo quando eu quero recalcular, eu só venho aqui, ó, calcular agora ou calcular só essa tab, tá? Essa sheet. Então aqui, ó, eu recalculo para todo o arquivo. Então se eu tiver 40 abas aqui embaixo, vai recalcular para as 40 abas. Senão ele vai recalcular aqui só para minha sheet que eu tô, tá? Então a aula de hoje basicamente é isso. A gente vai ver fórmulas aí nas próximas aulas. A gente vai ter módulos aí específicos para cada grupo de fórmulas. Então não se preocupe que a gente vai abordar, se não todas as principais, porque a gente tem mais de 500 fórmulas aí que muitas delas talvez a gente nem use, tá bom? Mas fique tranquilo que vai dar tudo certo. A gente se vê na próxima aula. Até mais!